Muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma terça-feira de leitura desta obra maravilhosa que estamos agora a finalizar, este livro do Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Reunimos-nos todas as terças-feiras, a esta mesma hora, nesta mesma sala Zoom. O encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do Hamilton. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Este grupo de estudos de Direito Sistémico reúne-se, como eu já disse aqui, todas as terças-feiras, hoje sob a orientação do nosso querido René Schubert, que está aqui conosco, e desde já agradeço pela disponibilidade, pela entrega, pelo conhecimento e por nos orientar mais uma vez neste grupo de leitura. Hoje vamos recomeçar na página 274, no início do capítulo 22. Hoje com a nossa querida leitora Helena Júlia. Passo agora a palavra para você, René. Muito obrigado, Manuela. Boa noite a todos e todas presentes e também para vocês que depois nos acompanham aí no YouTube. A gente vai seguir aqui nessa leitura da obra de Bert Hellinger e vamos fazendo pausas, né, à medida que vocês tiverem colocações, perguntas ou quiserem compartilhar sua visão, né, a partir disso que Bert Hellinger nos traz, a gente abre então para reflexão para o grupo. Então, por favor, Helena Júlia, a palavra é sua. Fique à vontade. Tudo segue em frente. Eu sempre disse, o que é eficaz acaba se impondo. Assim foi com a constelação familiar, apesar de todas as hostilidades. Em 2005, agrupei todos os campos da constelação familiar sobre o conceito Hellinger Science. Trata-se de uma ciência universal sobre os relacionamentos em todas as esferas da vida. Encontra aplicação prática não apenas na ajuda para a vida, mas também na medicina, na pedagogia, na consultoria empresarial e na justiça. A instituição particular de ensino e formação CUDEC, na Cidade do México, dirigida e presidida por Alfonso Malpica Cárdenas e sua esposa Angélica Malpica, é líder no campo da pedagogia. Essa instituição contém jardim de infância, todos os níveis escolares e uma universidade que está entre as mais importantes do país. A pedagogia Hellinger é empregada ou ensinada em todas as áreas. Os pais de alunos dessa instituição de ensino são obrigados a frequentar os eventos mensais, nos quais são incluídos na pedagogia aplicada. Essa pedagogia sistêmica mostra as quais problemas podem ser atribuídas questões como dificuldades de concentração, hiperatividade, dislexia, mas também depressão, psicose e consumo de álcool e drogas. As soluções para esses problemas estão nas histórias familiares dos alunos. Com efeito, as constelações mostram que tipo de amor une as crianças ao sistema familiar e como a lealdade a um membro da família pode influenciar seu aprendizado. Nenhuma criança é problemática. O sistema é problemático quando algo na família está em desordem. A principal desordem em uma família ocorre quando alguém é excluído ou esquecido. O que faz, então, uma criança problemática? Olha para aqueles que foram excluídos. Assim que eles são vistos, a criança é libertada. Desse modo, observei, por exemplo, que as crianças agitadas, que sofrem do transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, olham para um morto, que não é visto pela família. Por isso, sempre digo a mesma frase, que deixa todos surpresos. Todas as crianças são boas. O fato de serem boas podem ser demonstradas em uma constelação familiar.
Acrescentei outras palavras a essa frase. Seus pais também, quando eram crianças. Quando crianças, os pais também olharam com muita frequência para alguém, especialmente aqueles pais que consideramos problemáticos, são crianças que olham para pessoas excluídas. Muitas vezes, não estão disponíveis para seus filhos, justamente porque olham para a pessoa. O que acaba motivando esta situação? O fato de que aqueles que tiveram um lugar negado o recuperam. Depois disso, todos respiram com alívio. Dou um exemplo a esse respeito. Certa vez fui procurado por um professor preocupado com crianças problemáticas, que seriam expulsas da escola. Com muito amor e êxito, ele se esforçou para integrá-las. Certo dia ligou para mim e disse: meu filho mais novo é tão agressivo que querem expulsá-lo da escola. O que devo fazer? Aqui se vê que mesmo quem tem muita experiência e fez muito bem aos outros, pode estar entregue ao destino, porém não ao seu próprio, e sim aquele de outras pessoas na família. Eu disse ao homem que ele deveria vir com toda a sua família a um dos meus cursos. Ele veio com a mulher e seus 2 filhos. O filho agressivo era o mais novo, com cerca de 14 anos. Desde os meus tempos como professor na África, eu sabia como lidar com meninos. Conhecia seu lado bom. No curso, a família sentou-se ao meu lado. Quando olhei para ela, logo vi que a mãe queria morrer. Por isso, o filho era agressivo. Eu disse a ela: quando olho para você, vejo que quer morrer. Ela respondeu: é verdade. Mas por que queria morrer? Obviamente, porque era uma criança boa. Não entrei diretamente no problema. Em vez disso, constelei primeiro sua mãe. Ela logo olhou para o chão, ou seja, para um morto. Perguntei à mulher: para quem sua mãe está olhando? Ela quer ir até um morto. Ela respondeu: minha mãe tinha um namorado de quem gostava muito. Ele morreu em um acidente de automóvel. Em seguida, dispus um representante para esse namorado. Foi possível ver que havia um grande amor entre ela e o morto. Ele a puxou em sua direção. Ela foi até ele e ambos se abraçaram. Em seguida, o morto fechou os olhos e ficou satisfeito. A mãe da mulher voltou para seu lugar e respirou profundamente. Em seguida, coloquei a mulher diante da mãe e deixei que esta lhe dissesse: agora vou ficar. A mulher sentiu-se muito feliz e ambas se abraçaram. Estava claro que antes queria morrer no lugar da mãe. Depois, apoiou as costas nela e pareceu radiante. Constelei o filho diante dela e deixei que ela lhe dissesse: agora vou ficar, e me alegro se você ficar. O filho enterneceu-se e aninhou-se na mãe. Assim, tudo estava em ordem. De repente, tornou-se uma criança amorosa. As crianças problemáticas são aquelas com maior amor, só que muitas vezes não sabemos para onde estão olhando. Por isso, nas constelações também fica claro que um professor perde força quando olha apenas para o problema do aluno. No entanto, se olhar para o aluno e atrás dele enxergar seus pais, se considerar a história de sua família e as condições em que essa criança cresceu, estará em sintonia com o destino da criança e de sua família. Ao mesmo tempo, também poderá sentir e considerar seus próprios pais em seu passado e vincular-se à sua própria força. Desse modo, o professor poderá permanecer na missão que lhe cabe e conquistar a confiança necessária dos pais. Somente assim conseguirá dar aulas às crianças. Deixa a criança e seus pais em sua dignidade e assume seu devido lugar como professor. Na pedagogia Hellinger, as escolas são dirigidas de maneira sistêmica e fenomenológica. Assim,
o diretor tem sempre de deixar que todos os colegas se expressem, para depois tomar uma decisão adequada a todos. Também é importante a coesão entre os professores e o nível hierárquico logo acima deles, ou seja, os diretores. Quando um professor trabalha contra o diretor, ele se torna insustentável para a escola. O mesmo acontece quando o professor se alia aos alunos contra outro professor. O corpo docente é um sistema submetido a determinadas ordens. Primeiro vem o diretor, depois vem os professores, que estão em pé de igualdade. Contudo, nesse nível, há uma distinção. O professor que começou a trabalhar primeiro na escola tem prioridade em relação àqueles que chegaram depois. Muitas vezes, os professores novos querem mostrar aos antigos como as coisas devem ser feitas, e o problema se instala. É importante reconhecer as capacidades e competências dos outros, pois nelas todos são diferentes. Quando se percebe que cada um é bom à sua maneira, mas ensina com sua habilidade especial, a harmonia pode reinar entre todos. Para evitar a temida síndrome de burnout, o professor tem de assumir o lugar que lhe cabe. Primeiro vem sempre os pais, depois os alunos e somente no fim o professor. A posição mais baixa é a mais segura para ele. Nela, ele tem a maior força. Somente então se cria a base necessária para a aula. Desse modo, o professor já não se sente sozinho. Partilha o fardo, pode recuar um passo e continuar seu trabalho com alegria, pois o respeito mútuo é a base de uma boa educação. A constelação familiar, segundo Hellinger, teve um reconhecimento especial em 2006. Desde esse ano, a Hellinger Schule é membro associado da Universidade Europeia Jean Monnet, em Bruxelas. Graças à cooperação com a Hellinger Schule, os consteladores já podem obter diploma universitário. No mesmo ano, a Hellinger Schule também foi reconhecida pelo governo da Alta Baviera como método escolar e de ensino no campo da formação continuada de adultos. Também na saúde pública, o efeito da constelação familiar em doenças recebeu grande atenção. Deste modo, em março de 2018, a constelação familiar, segundo Hellinger, foi oficialmente reconhecida pelo Ministério da Saúde brasileiro como tratamento integrativo e complementar e incorporada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil também é o país em que, pela primeira vez, a Justiça recorreu à constelação familiar. Graças a ela, conseguiu-se alcançar um índice de quase 100% de conciliação durante as audiências nos tribunais. Em razão do grande interesse por essa temática, em junho de 2018, ocorreu em São Paulo o primeiro Congresso Internacional Hellinger de Direito Sistêmico, com cerca de 2.000 participantes. Até hoje, a constelação familiar é ensinada, apresentada e praticada em seminários no mundo inteiro por Sophie e por mim. Sobretudo na China, a constelação desenvolveu um movimento impressionante, que levou milhares de interessados a nossos eventos. Por isso, sobretudo Sophie viaja regularmente, algumas vezes acompanhada por mim, para cursos no Império do Centro. No entanto, também na Alemanha, a constelação familiar continuou a ter lugar, ainda que menos do que no exterior, devido às hostilidades ocorridas no passado. Assim, além dos diversos cursos, todos os anos, no mês de outubro, ocorre a Jornada Internacional Hellinger, em Bad Reichenau, organizada em 7 idiomas e com cerca de 1.000 participantes, de 45 a 55 nações. Entretanto, recentemente passei a sofrer com dores na coluna. Em 2013, devido a uma gripe, tive uma forte nefrite, que afetou meu coração e quase provocou insuficiência renal. Passei 3 semanas no hospital, 2 delas lutando contra a morte. Nossa boa amiga Cristina Niger-Koffler
Diretora da Hellinger Schule na Itália, viajou imediatamente para a Alemanha e, com minha esposa, ficou ao meu lado nesse difícil período, com o intuito de auxiliar os médicos no hospital. Minha Sophie fez vir da América do Sul um especialista da área de nefrologia. Quando voltei para casa, buscou assistência junto a diferentes médicos da China, que me trataram com métodos da medicina tradicional chinesa. Assim, surpreendentemente, eu logo estava em pé de novo. Em 26 de dezembro de 2016, foi fatídico. Não longe de nossa casa, eu estava dirigindo e aí saí acidentalmente da rua, batendo a toda velocidade contra um muro. Fiquei vários dias internado na unidade de terapia intensiva, com fraturas no osso externo e em várias costelas, tendo uma delas causado um derrame pericárdico. Mais uma vez, Sophie chamou médicos da China e, mais uma vez, Christina Nieder-Koffler veio nos ver. Após o período de internação hospitalar, fui transferido para um departamento de reabilitação, onde, porém, só aguentei ficar por 3 dias. Tudo era muito apertado e monótono, e a comida não era boa. Contudo, meu pedido para receber a alta antecipadamente foi negado. Por isso, acabei chamando um táxi e voltei para casa. Afinal, já estava conseguindo andar. Sophie ficou muito surpresa quando me viu parado de roupão na frente da porta de nossa casa. Porém, mais uma vez tive sorte, superei bem o acidente. No início de 2018, deleguei todas as atividades a Sophie, entre elas a Hellinger Schule, a minha editora Hellinger Publications, que fundei em 2006, e a partir de então passou a publicar a maioria dos meus livros, mas também as de outros autores. Senti que aos poucos estava enfraquecendo com o avançar da idade. Por isso, há algum tempo acompanho minha esposa não apenas na organização de nossas múltiplas tarefas, mas também no desenvolvimento da constelação familiar, que inclui, por exemplo, o conhecimento de Sophie sobre a relação entre a epigenética, atualmente a área de pesquisa mais fascinante da biologia, e a constelação familiar. Nesse meio tempo, também deixei de aparecer em público com publicações de livros, pois Sophie assumiu essa tarefa. Portanto, essa autobiografia pode ser vista como minha última obra abrangente. O que significa? Põe em ordem a tua casa, significa que você a organiza para que possa partir sem que alguém espere mais alguma coisa de você. Significa que a organiza para que algo que deve e precisa continuar depois de você, porque por seu intermédio também foi dado aos outros, também possa continuar para eles. Portanto, põe em ordem a sua casa, de modo que esse presente para os outros permaneça como tal, sem que você tenha de se preocupar com isso. Põe em ordem a tua casa, também significa que algo pode continuar sem você, sem sobrecarregar ninguém e dando espaço às pessoas para que elas recebam algo de você, podendo aceitá-lo como próprio e continuá-lo em conformidade com aquilo que também lhes foi dado e requerido. A casa em ordem permanece habitada e recebe novos moradores. Existe porque é posta em ordem com amor, porque se destina ao futuro e serve à vida e ao amor. É posta em ordem e fica pronto para o novo que virá. Quando faço uma retrospectiva da minha vida, sinto uma profunda alegria. Pude aproveitá-la em toda a sua plenitude. Pude ajudar milhões de pessoas no mundo inteiro com minha constelação familiar. Inclino-me perante a essa graça com profunda humildade e perante a força que me foi concedida para escrever mais de 100 livros, traduzidos para 37 idiomas. Meu trabalho foi reconhecido em inúmeras homenagens, por exemplo, com a entrega da cidadania honorária da Cidade do México e do título de doutor honoris causa da Universidade de Colombo, no Sri Lanka, bem como na Universidade de Quebec, no México.
Também sou grato por isso. Também sinto que tive uma grande sorte por meu estado de saúde ter permitido, apesar da minha idade avançada, que eu acompanhasse minha esposa Sophie no desenvolvimento da constelação familiar. Mesmo tendo me retirado cada vez mais da vida pública para conceder-me a necessária tranquilidade, com um sorriso nos lábios, posso continuar vinculado ao novo, como o velho. Assim, todo dia que me é concedido, torna-se um presente. Quem tem em vista o próprio fim tem tempo. Quer e planeja apenas o que o seu fim permite. Por isso, permanece perto do que está para acontecer naquele momento e lhe permite prever o fim. Em seguida, olha para o próximo momento. Desse modo, mantém uma visão geral sobre o que é previsto e possível para ele naquele momento. Meu fim ainda não chegou. Está diante dos meus olhos, diante deles também está o tempo que me resta. É sobretudo a ele que se dirige o olhar. Diante do fim, o tempo que me resta torna-se precioso e essencial. Preencho em todos os sentidos. Para mim, ele se torna um tempo preenchido. Acima de tudo, durante esse período não faço planos sobre como olhar para os limites impostos a ele. Permaneço no momento imediato e próximo, porém com toda a energia, sem desperdiçá-la com coisas secundárias. Se também anseio pelo fim, tenho o direito de ansiar por ele. O que aconteceria então com o tempo que me foi dado? Ainda o tenho? Ainda o recebo? O que acontece quando o fim desejado e temido por mim se deixa esperar? Quando ele finalmente chega, é um fim pleno que vem ao fim do tempo plenamente vivido? Portanto, olho para o fim sem ter de me dirigir até ele. Ele vem por conta própria, não o tenho. Ele vem primeiro. Algo diferente acontece com o tempo que ainda me resta. Tenho agora e plenamente. Obrigado, Júlio. Por favor. Até Obrigado. engasguei, gente. Sim, sim. É uma longa leitura e é interessante, né, a gente ter a possibilidade de ver uma pessoa que foi se preparando para o final. Mas, por favor, você ia dizer. Não, eu ia dizer que foi profunda essa. Nossa, eu engasguei no sentido assim, que não ia conseguir, ia dando um nó de ler o relato dele. Emocionante. Sim. E é interessante que muitos dos que estão aqui no grupo, tal, puderam acompanhar esses últimos momentos, né? Esse Congresso Internacional de Direito Sistêmico que houve aqui em São Paulo, o momento onde Bert Hellinger ficou afastado, né? Então a gente teve uma grande turma de brasileiros que foi para a Alemanha em 2013, 2014. E foram momentos de apreensão, né, onde a gente não sabia como que ele estava, apesar de que Sophie sempre estava nos informando, né, passando aí como ele estava se recuperando, né, e realmente foi uma recuperação fantástica, que inclusive deu origem a um livro que ainda não está publicado para português, onde Bert Hellinger fala de várias terapias alternativas, né, inclusive aquelas que utilizam de ervas, né, onde ele fala um pouco da experiência com o xamã mexicano e também, né, como a Sophie falou, na medicina tradicional chinesa, né, também o uso de ervas. Isso talvez é um livro que em breve teremos também para o português, tanto de Portugal quanto do Brasil, né, que com certeza tem aí um aprofundamento maior nessa outra linha. Deixando claro que Bert Hellinger o tempo todo foi acompanhado por médicos, né? Então esse é um olhar a mais, né? Que era feito, um acompanhamento a mais que era feito junto com ele. E é interessante, né? Ele começa falando da escola, falando do CUDEC, né? Nós tivemos alguns colegas aqui do grupo de estudos que fizeram sua formação depois no México, né? Tanto o mestrado quanto o doutorado.
né, a querida professora Angélica Malpica, assim como o seu marido, né, trabalham tanto com psicologia sistêmica, filosofia sistêmica, pedagogia sistêmica, né? Então existe um grande leque aí de opções. E para nós que vivemos no Brasil, a intersecção com o México, a troca com o México é uma troca muito, muito positiva, né? E assim como tivemos encontros de Hellinger aqui no Brasil, tivemos alguns no México, assim como também na Argentina, né? Isso foi criando, então, muitas opções, né, para aprofundar os estudos, assim também como as pesquisas, né? Temos muitas coisas publicadas, né, na língua espanhola, na língua portuguesa. E este é o legado que Bert Hellinger nos deixa. Eu vou fazer apenas uma ressalva, isso foi uma colocação recente de um colega, eu acho importante. Quando a gente fala de Hellinger Science, a gente usa esse nome Science, a gente não fala ciência, né? Ciência seria Wissenschaft, né? E ciência é ciência. Ciência, como Bert Hellinger a coloca, são estudos profundos, né? São estudos, tanto que Sophie Hellinger fala, é a ciência dos relacionamentos, né? É num termo mais filosófico, né? A palavra ciência aí, da observação do fenomenológico, né? Isso é importante, né? Porque em nenhum momento se usa a palavra ciência como nós a conhecemos em português, né? Ciência, é ciência, né? E em alemão também é Hellinger Science, não é Hellinger Wissenschaft, né? Que faria total diferença, né? E isso às vezes causa alguns mal entendidos, né? Ah, porque Bert Hellinger está alegando que a constelação é científica. Não, ele não está alegando que ela é científica, né? Para ela ser científica, ela passaria por outros parâmetros, né? E Bert Hellinger sempre foi muito alinhado à questão aí fenomenológica, à observação do fenômeno, e a obra dele é uma prova disso, né? Bert Hellinger sempre reviu coisas, aprofundou coisas, não teve medo de apontar, olha, esse aqui, caminho que eu estava andando aqui, eu mudei, não estou mais praticando dessa forma, estou alterando ela. E, como a gente vê aqui, até o final continuava estudando aí, né? Deixando esse legado, então, na mão de sua esposa, Sophie Hellinger, que inclusive esse final de semana estava ministrando um workshop, né, de constelações familiares, e recentemente eu vi que ela também está fazendo um curso para o público da China. Né? Então, o trabalho segue, logicamente, como todos nós que estamos aqui, online, né? Se bem que quem acompanha os trabalhos de Sophie viu as adaptações que a Hellinger Schule fez, né, com participantes presentes, né? Então parcialmente presentes e muitos online. E o nosso querido professor Marcos Castro esteve presente, né, no último seminário com Sophie e ministrou, né, junto com Sophie esse seminário. Então temos aí provavelmente no próximo grupo vocês chegam para o Marcos, perguntei, Marcos, quais são as novidades, o que você me conta do campo, que ele estava lá junto com a Sophie, né, aprofundando. Agora os estudos seguem nessa linha, né, da Sophie, né, que traz aí também o Cosmic Power, né, que em nenhum momento o Bert Hellinger deixou de lado, ele incluiu junto com a Hellinger Schule, a Hellinger Science, né. O interessante nesse capítulo é uma coisa que, assim, agora na pandemia, alguns de nós têm questionado isso e têm vivido isso, né? Às vezes, infelizmente, outras vezes, felizmente. A preparação para o fim, né? Como é importante olharmos para certos processos, como o da finitude, o da transitoriedade, e como o Bert Hellinger fala, deixar a casa pronta, arrumar a casa, né, preparar as coisas, preparar os papéis. E realmente, Bert Hellinger, eu me lembro de um vídeo em 2014, né, pós aquele adoecimento que ele descreve aqui, onde ele fala, ele está junto com o Matthias Bronk,
E ele fala, olha, a partir de agora, eu estou passando as coisas para a Sophie. Eu sigo Sophie Hellinger. Então, ele estava começando aí a fazer a arrumação dele. Né? De lá para cá, ainda alguns livros foram publicados, entre eles o último que a gente leu, né? Olhando para a Alma das Crianças, A Cura, e tivemos a possibilidade de ainda ler esse último livro dele, né? Autobiografia. Quer dizer, Bert Hellinger pôde escrever sua autobiografia, revisá-la, né? Colocar seus comentários, suas reflexões. E, né, como a Helena Júlia falou, né, profundo, uma pessoa que viveu como o Bert Hellinger viveu e fala no livro dele, olha, eu estou arrumando a casa, né? Estou deixando isso aqui no nome de tal pessoa está ajudando minha esposa nisso. A gente pôde ver nesse congresso de direito sistêmico a presença do professor Rüdiger Rogol, que hoje está muito próximo a Sophie Hellinger na Alemanha, também auxiliando junto com a análise transacional e as constelações familiares, assim como outros professores da Hellinger Schule. Né? Então, ele realmente foi organizando a casa, né? E agora isso segue. E nós temos a oportunidade, temos aqui no Brasil, né, tanto a presença, né, dos cursos da Hellinger, como também os cursos da Inovare, atrelados à Hellinger Schule. Quem quiser fazer um estudo em países vizinhos, nós temos nossos colegas na Argentina, temos colegas no México, ou então na Alemanha, né, em Bad Reichenhall, né, não sei como vai ser esse ano, né, por conta da pandemia ficou suspenso, mas talvez em outubro, né, não sei como são os planos, mas talvez nós teremos aí o International Training Camp, né, onde Sophie reúne muitos pensadores, né, inclusive Helena Júlia estava conversando comigo sobre alguns dos movimentos aí das constelações, e o encontro internacional em Bad Reichenhall é um encontro onde se discute temas polêmicos, né, dentro das constelações, né, onde profissionais de várias áreas, né, da filosofia, da espiritualidade, religião e ciência, né, e aí ciência mesmo, né, como, por exemplo, físicos, neurologistas, vão até lá para debater, para conversar com Sophie Hellinger. No último encontro, nós tivemos a presença de Rupert Sheldrake, que foi exatamente aquele que desenvolveu toda a teoria dos campos morfogenéticos, né? Quer dizer, uma teoria que apoia muito aí o que nós vivenciamos nas constelações familiares. Né? Bem, alguém gostaria de colocar alguma coisa, tirar uma dúvida, pontuar algo dessa leitura que a Helena fez até aqui para nós? Eu não vejo nenhuma mão levantada, também não há nada escrito no chat, no bate-papo. Agora eu vou aproveitar você, Manuela. Existe também um movimento muito forte em Portugal, né, de colegas, tanto do direito sistêmico como também da pedagogia. Você gostaria de contar um pouco disso para nós? Sim, estive aqui há 2 anos com o Sami em Lisboa, na Faculdade de Direito de Lisboa, com a apresentação das constelações no direito sistémico, com várias pessoas ligadas aqui também ao direito, juízes, advogados. Tem sido um percurso que se está a fazer, está a ser mais lento do que foi no Brasil, mas sim, está a haver muita expansão das constelações ultimamente, nas várias áreas, também na pedagogia, nas várias áreas. O que é interessante é como, nesse momento, a língua e a história nos unem, né? Porque a Alemanha, ela tem, por uma questão da forma como é o direito exercido na Alemanha, a justiça tem uma certa dificuldade, né? Assim como a Rússia também
eles ficaram super interessados no direito sistêmico, na constelação familiar aplicada à justiça, mas existem poréns aí. E esses poréns, na pessoa de Sami Storch, foram facilitados aqui, e a gente percebe que em Portugal nós temos também uma aderência, né, pessoas que debatem, né, logicamente a gente não está falando de uma coisa efetiva, estamos falando de reflexões, né, é um campo novo que surge aí, assim como aqui no Brasil é um campo, né, rico de possibilidades, que tem crescido muito, não só no trabalho que o Sami, né, trouxe aí do direito sistêmico, mas também na advocacia, na promotoria, na defensoria pública, né, os operadores do direito. E aí, novamente, o professor Marcos Castro também pode trazer uma visão ampliada aí. Recentemente, ele escreveu um artigo para a revista, né, de direito, falando sobre pandemia e como que os operadores de direito têm lidado com isso, e Marcos Castro traz um pouco essa visão, né, das constelações familiares, as ordens do amor, o direito sistêmico, né? Então, produção, Brasil e Portugal está acontecendo, Brasil-Argentina, Brasil-México, né? Logicamente que a gente tem outros países aí, mas infelizmente eu não posso falar da China, não posso falar da Rússia, porque não tenho esse contato, né, e nós não estamos com esses colegas aqui. Mas temos uma grande produção. Obrigado, Manuela, pelo teu testemunho, eu acho muito importante, né? Inclusive está acontecendo agora um congresso também internacional em Portugal, voltado às constelações familiares, e é muito bonito ver como esse trabalho de Bert Hellinger é honrado, e agora segue, né? Com diversos discípulos em suas diversas áreas. Se ninguém quiser... por favor, desculpe, Ronaldo, por favor, coloque sua questão. Posso fazer uma pergunta? Assim, eu vejo pessoas dizer assim, o pensamento sistêmico, ok? Uhum. E outras pessoas dizerem a postura sistêmica, certo? Existe uma diferença entre pensamento sistêmico e postura sistêmica, tendo em vista que pensamento é conhecimento, e postura é atitude. Né? Perfeito. Por exemplo, as leis do amor, elas são de conhecimento e de entendimento. E a postura, por ser atitude, ela provavelmente está ligada às ordens da ajuda, por exemplo, né? Com o embasamento das ordens do amor. Né? Tem essa... Perfeito, Ronaldo. Perfeito sua colocação, sim. Né? Tanto que é interessante que nesse texto que nós lemos, Bert Hellinger fala, né, da questão da pedagogia, e que a pedagogia ela é baseada no pensamento sistêmico e na fenomenologia. Né? Então, a fenomenologia, muitas vezes, Bert Hellinger falava com uma postura, né? A postura fenomenológica, mas o pensamento sistêmico no sentido de a hierarquia, a ordem, como, por exemplo, ele fala da escola, da coordenação, dos professores, dos alunos, dos pais, e aí você tem o bairro, você tem a cultura, quer dizer, é todo o sistema, né? A escola, ela movimenta uma região, né? E como ela movimenta? Bert Hellinger, quando ele traz as constelações familiares, ele traz muito a questão da postura fenomenológica. Só que a psicologia, e aí eu entro na Gestalt terapia e também na terapia sistêmica familiar, ela estava se apropriando de um conhecimento que vinha de Betalanffy, né, a teoria geral dos sistemas, ou que dentro do direito processual a gente tem com Luhmann, que também falava do direito sistêmico, desculpa, não direito sistêmico, né, o pensamento sistêmico aplicado à justiça, né? Então, esses saberes foram se aproximando e foram fazendo sentido, né? Bert Hellinger sempre falou de Familienaufstellung, constelações familiares. O termo que muitas vezes utilizamos, a constelação sistêmica, ele já aponta para outras escolas dentro dos desenvolvimentos aí das constelações familiares. Então, por exemplo, em alemão, quando se fala Systemaufstellung,
né, constelação sistêmica, está se falando do trabalho com empresas, que é um trabalho muito mais sistêmico do que fenomenológico. Apesar de, como você bem colocou, existe sim as ordens do amor, as ordens da ajuda, mas o olhar é mais sistêmico, ele é demonstrado de forma mais sistêmica. Enquanto na clínica, ou mesmo na escola, muitas vezes vai se valorizar o fenômeno, né? Então, você está fazendo uma diferenciação aí que é pontual, didaticamente muito pontual, né? Muitas vezes, quando vamos a campo, adotamos uma postura fenomenológica. Isso é esperado do facilitador. Mas muitas vezes, quando vamos falar do fenômeno, principalmente quando vamos escrever um artigo, um livro, nós vamos utilizar um pensamento sistêmico, né? Para demonstrar, por exemplo, a questão da ancestralidade, da inter ou da transgeracionalidade, aí o sistêmico entra em ação. Postura sistêmica provavelmente é uma pessoa que está trabalhando com empresas, com organizações, está trabalhando de formas segmentadas, estruturadas, e a postura é mais diretiva, objetiva e às vezes até analítica, né? Que é o que muitas vezes aparece com o consultor sistêmico, né? Então, você tem a pessoa que trabalha com as constelações organizacionais, ou então as constelações aplicadas ao aconselhamento empresarial, constelações empresariais, que é uma postura mais fenomenológica, como o Bert Hellinger nos demonstrou, e você tem as evoluções. Então, aquele livro, Constelações Organizacionais, que agora me foge o nome dos autores, Klaus alguma coisa, eles já vão mais na linha disso que você chamou de postura sistêmica. Eles utilizam, sim, Bert Hellinger, mas eles falam já de esquemas. Isso, Manuela, esse livro mesmo, né? Aliás, é um livro fantástico para quem quer trabalhar na parte mais organizacional, empresas, consultoria, né? Inclusive, o Bert Hellinger, inclusive, eu acho que deu uma entrevista para esse livro ou escreveu o prefácio. Então, boa essa sua colocação, Ronaldo, importante para todos nós, né? Para a gente, às vezes, tomar cuidado na forma como a gente está falando, porque, realmente, quando eu estou no workshop, eu trabalho na postura fenomenológica, né? Mas, muitas vezes, nas constelações individuais, principalmente quando é uma consultoria, eu trabalho numa postura mais sistêmica, né? E muitas vezes eu demonstro essa questão sistêmica, né? Então, o facilitador, ele transita por isso, né? E vamos utilizar, com certeza, o pensamento sistêmico, tanto na pedagogia sistêmica, organizacional e nas constelações familiares, quando falamos, por exemplo, dos antepassados, né? Mais ou menos, Ronaldo, deu? Perfeito, muito obrigado. Imagina. Cleusa, eu vi que você também levantou a mão, eu me enganei. Não, é verdade, Renê. É só para fazer uma complementação, né? Eu tive a oportunidade de estar na comemoração de 92 anos do BERT, lá no México, né? Então, assim, foi uma coisa muito emocionante de ver, sentir a chama que já estava diminuindo, que estava apagando. E, mesmo assim, ele entrou no palco e disse assim: estou fazendo 92 anos e ainda estou aqui, né, num auditório lotado. E uma coisa que chamou muito a minha atenção lá foi a delegação chinesa, muito grande, num evento que foi organizado num tempo muito curto, né? Porque praticamente, assim, a organização daquela festa foi num tempo recorde. A Angélica foi, assim, maravilhosa de organizar aquilo naquele tempo, na proporção que ela fez. Então, assim, foi emocionante ter essa lembrança dele, né, já numa das últimas aparições dele em público, né? E ver a delegação chinesa, por conta da distância da China, o tanto de chineses que veio para o México para essa comemoração. Sim. Então, eu só queria estar compartilhando isso com vocês.
É muito importante isso que a Cleusa fala, interessante, né? Porque tanto a delegação chinesa quanto a russa, muito presentes também lá na Alemanha, em Bad Reichenhall, e a riqueza dessa troca, né? Porque eles traziam outros saberes, outras posturas, né? Outras posturas. E isso enriquecia muito a nós participantes, né? Essa troca. E quando a Sophie fala da medicina tradicional chinesa, a gente está falando de uma medicina milenar já, né? A nossa medicina a gente pode chamar de secular, né? Tá certo que a gente já tem ela com os gregos, né? Antes de Cristo, mas a gente teve muitas interrupções, né? Tivemos períodos obscuros na nossa medicina, né? Enquanto a tradicional chinesa ela teve aí um longo e vasto período e um saber muito grande acumulado. E como isso complementa aí, né? Principalmente quando a gente fala de práticas integrativas, que é onde a constelação se enquadra, né? No SUS, né? Pelo Ministério da Saúde, né? E como também está aí a acupuntura, o shiatsu, o doin e outras práticas, né? Que estão contidas aí na medicina tradicional chinesa, né? Então, obrigado, Cleusa. Eu lembro que o Marcos também estava presente nesse evento aí do México, né? E que realmente foi uma das vezes que Bert falou ao público. Depois disso, toda vez que ele ia, as pessoas perguntavam, mas ele vai falar, ele vai constelar? E muitas vezes ele estava presente, mas recolhido, né? Estava lá na primeira fila acompanhando. Então, o pessoal que foi para o México, acompanhou esse aniversário, pôde ver ainda Bert Hellinger refletindo, trazendo muitas coisas ao público, né? O Congresso aqui Internacional de Direito Sistêmico, Bert Hellinger não estava presente, ele não pôde fazer essa viagem, né? Mas veio toda a equipe, né? Todos os professores estavam aqui, toda a equipe da Hellinger estava aqui, e foi lá que começou a se falar sobre a questão do nome, né? Familienstern, né? Que é como se está utilizando agora, né? As constelações familiares, segundo Bert Hellinger, como Familienstern, né? Foi tanto Rüdiger Gogol quanto Sophie Hellinger começavam a levantar essa questão. E a professora Isabela Oliveira, né, que vocês acompanham nos outros grupos de estudo, também participou muito desse movimento. Ela tem um histórico aí, né, de como foram surgindo esses nomes, como isso foi se configurando, assim como o Bert Hellinger nos mostra aqui no livro, né? A Isabela Oliveira, ela tem aí um bom histórico, né, que complementa isso, né? Ela também organizou um grande evento lá em Brasília. Isso diversificou um pouco, porque quando o Bert Hellinger vinha, ele vinha para São Paulo. Então, também foi para Brasília, e aí foi ampliando ainda mais aí o nosso campo. João, eu vi que você fez uma pergunta em relação à Argentina. O Geraldo gentilmente já respondeu ali. Opa, maravilha. Maravilha. Obrigado. Tanto que a gente tem, até no YouTube, a gente tem os vídeos do Bert Hellinger lá na Argentina, né? Foi no Teatro Colón, e quem geralmente ajuda muito é a Tio Bosman, né? Ela que facilita, que organiza isso, assim como outros colegas. A gente tem colegas argentinos fortíssimos no campo das constelações familiares, segundo Bert Hellinger, aí, né? E o olhar também para o direito sistêmico, né? Nós temos professores também da Argentina com esse olhar do direito sistêmico, né? Obrigado, Geraldo. Temos mais alguma questão, Manuela? Manuela, você está com o microfone desligado, desculpe, é que eu não acabei... eu agora vi. Sim, Geraldo, obrigado. A professora Laguno, que inclusive já deu palestras aqui em São Paulo também. Ok. Helena, essa sua pergunta, você gostaria de fazer? Ela ainda está presente? Ou depois que eu falei para o Ronaldo, ela foi parcialmente respondida?
É que eu não consigo pensar em coisas separadas, entendeu? Não consigo pensar assim, o pensamento sistêmico sem a postura e vice-versa. Eu, assim, né, trazendo para a minha vida, eu não consigo ver. Pode ser que eu esteja enganada, mas... Eu entendo que em determinadas áreas vai focar, né? Tipo, ó, Sim. foco é a... Mas eu acho que para... Como esse ensinamento de vida, ou até como os facilitadores, eu acho que uma coisa, não sei, se acontece separado. Eu acho interessante, tem aquele livro do Jan Jakob, onde ele fala do coaching sistêmico, trabalhando sem constelação familiar. E ele está usando o pensamento sistêmico e a postura sistêmica, né? Então, quando ele entra no fenômeno, são nas visualizações, nas meditações, ou então, se a gente pega o livro da Marianne Frank, né, que trabalha nas escolas com o pensamento sistêmico, a postura sistêmica e alinhada às ordens do amor, né? Então, concordo com você, sim, existem pontos de convergência, mas em alguns momentos a gente meio que vai fazer separações bem pontuais. Isso às vezes tem a ver com o nosso cliente, tem a ver com o setting, né? O nosso setting terapêutico, a abordagem que a gente vai utilizar. Então, provavelmente, se eu for dar uma palestra, eu vou entrar muito mais numa postura sistêmica, num pensamento sistêmico, do que fenomenológico. Logicamente que, por exemplo, a Angélica Oliveira, ela magistralmente nas palestras, ela entra no fenomenológico, e você entra junto com ela, que ela consegue te arrebatar junto, assim, né? Então, aí é uma habilidade, eu acho que do facilitador, do professor, do palestrante, né? Mas sim, né, não dá, é aquela coisa, né, quando a gente fala, eu acho que foi Descartes, né, que separou o corpo e mente, e a gente sabe que não dá para separar, né? Realmente a gente consegue falar do corpo, da mente, da emoção, didaticamente, mas assim, eles se misturam e às vezes eles se emaranham. Nessa hora eu achei importante a pergunta do Ronaldo, porque a ideia não é eles se emaranharem, né? Realmente existem talvez áreas específicas onde não é para eles se emaranharem, não é para eles se misturarem, é para eles se separarem bem, né? Então, quando a gente ouve o Rupert Sheldrake falando, ele fala do fenômeno de uma forma muito científica, né? Ele analisa muito o fenômeno. É uma postura de um cientista, né? O Bert Hellinger, ele falava do campo morfogênico, mas ele não entrava nisso porque ele falava, não, tem cientista para isso. Eu vou falar do fenômeno, eu vou levar vocês a sentirem o fenômeno. E aí ele abria a possibilidade para que cada uma pudesse tirar suas conclusões disso. Isso me toca profundamente. Não, isso é bruxaria. Isso é charlatanismo. E ele falava, ok, fica com isso. Né? Leva isso com você. Né? Ele não estava lá para convencer ninguém. Ele tinha o trabalho dele e demonstrava o trabalho dele. Obrigado, Geraldo. Né? Geraldo, você não quer falar no grupo? Fala no grupo, porque esse grupo de estudos ele está andando em paralelo com o nosso aqui. Por favor. Boa noite, Renê. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos. Então, o nosso grupo de estudo funciona toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, né? Às 19 horas, horário de Brasília. E nós encerramos um livro A Ordens da Ajuda agora na semana passada, e nós tivemos folga agora durante 2 semanas e vamos dar reinício no dia 7 com o livro A Cura. Todos estão convidados. Obrigado, René. Obrigado, Geraldo. Né, então, nós temos algumas linhas aí, né, professores, né, facilitando aí, né, esses livros magistrais que Bert Hellinger trouxe, né, como falado aqui novamente, né, mais de 100 livros, traduzidos para mais de 37 línguas, né, então, por aí a gente vê a força a obra A Cura. Aí vale, eu vou fazer uma provocação, tá, Geraldo?
né? Essa é uma provocação. Eu acredito que a Isabela também vai fazer isso, né? O livro o nome do livro em alemão é Heilung, né? Heilung é processo de cura. Traduzido para o português fica cura. E vocês sabem muito bem a dor de cabeça que dá isso, né? Quando você chega e fecha a coisa em cura. É totalmente diferente eu falar, olha, a constelação familiar facilita o processo de cura, de eu falar, a constelação familiar cura. Né? Então, é uma provocação. E na obra original, né, Heilung, die Heilung, né? Não que esteja errado a tradução, é que é uma questão de língua. No português, se fala a cura. Mas no alemão, essa palavra ela tem movimento. Ela leva ao processo da cura, né? Que é o que nós vemos muitas vezes nos exercícios sistêmicos, nas visualizações, ou na leitura, né? Como a Helena Júlia falou hoje, né? De repente eu sou tocado por uma palavra, e de repente aquela palavra ela inicia um processo dentro de mim. Só eu sei validar que processo é esse, ou quão profundo ele é, né? Então, o constelador, como algumas pessoas usam o termo constelador, consteladora, o facilitador, ele facilita processos. Ele está a serviço do campo, facilitando os processos que acontecem nesse campo. Então, obrigado, Geraldo. Deixa eu ver aqui a colocação do Ronaldo. Ronaldo, eu vou falar disso a partir de uma perspectiva que eu ouvi lá na Alemanha. Tá? Em 2015, eu traduzi o Cosmic Power, e a Sofia ela fez uma diferenciação, né? Quando se fala de constelação familiar, se fala de reiki, e aí nesse sentido, né, a Helena Júlia falou, né, de convergência, né? Nós temos sim convergências, nós temos pontos em comum, mas a Sofia ela falou da importância de diferenciarmos, né? Até por causa da tradição por detrás, né, da técnica e do reiki, e da história ou tradição por detrás das constelações familiares ou do Cosmic Power, né? Que o Cosmic Power aí ele se diferencia aí, seja do Shohei, do Reiki, da cura prânica, né? Então essas diferenciações são feitas no curso, essas diferenciações são feitas, mas sim, a gente sabe que são métodos a serviço, né, do campo da cura aí, ou então a serviço de algo terapêutico, né, para aquelas pessoas que buscam ferramentas ou um olhar a mais, podem encontrar alívio, conforto e muitas vezes um recurso a mais. Bert Hellinger sempre batia nessa tecla em quase todos os training camps, né? Eu posso procurar as constelações familiares, eu posso procurar outros métodos, mas eu não deixo de lado o saber médico. Eu não desrespeito, né, a hierarquia, né? Então ele deixa isso claro, por exemplo, quando ele fala do câncer, quando ele fala da diabetes, e muitas vezes ele perguntava para um paciente que estava com um quadro, né, uma doença, ele perguntava antes, você está em acompanhamento médico? Né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, de repente, não oferecer uma coisa como se fosse milagrosa. E essa não era a postura, né, de Bert Hellinger, né, de oferecer milagres. Ele dizia bem claro, quem trabalha é o cliente, e é o campo trabalhando, né? O facilitador não está tirando nada de ninguém, não está colocando nada lá, né? Existe um campo lá operando e a força desse campo, né? Obrigado pela sua colocação, Ronaldo. Eu lembro que foi um participante que colocou da Itália essa questão, né, como se fossem parecidos, e aí a Sofia falou, não, existem diferenças aí, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito já tem um profissional que ensina, existem profissionais, tem a Reiki Allens que cuida disso, e aqui a gente, né, vai se direcionar aí a Hellinger Schule, a Hellinger Science,
né? Mas, logicamente, que eu sei que muitos dos colegas que estão aqui conhecem técnicas diversificadas e que podem ser integradas, podem auxiliar muito nesse trabalho das constelações familiares. Mais alguma colocação? Helena, por favor. O termo constelação quântica não é da Hellinger-Schulli também? Olha, eu vou perguntar para os universitários. Alguém já ouviu Hellinger ou a Sophie falar isso? Porque assim, eu não ouvi. De repente... Eu estou até aliviada, porque eu também nunca li livro nenhum, e aí eu vejo muito constelações quânticas. Aí eu fico assim, que raio que é isso? Desculpa, gente, mas assim, Aí por isso, já que tocou nesse assunto desses termos, eu falei, deixa eu perguntar. A Sophie Hellinger, ela sempre foi muito cuidadosa com os termos, e lá na Alemanha, por exemplo, teve uma vez um físico quântico, Dieter Broes, que foi levar, né, a visão dele da física quântica. Né? Então, ele falou de física quântica, mas não falamos de constelações quânticas. Né? Inclusive, para os pobres brasileiros que estavam lá, eu tive uma enorme dificuldade de traduzir aquele professor, porque, assim, física quântica em alemão é complicado. Né? Mas, assim, Sophie convida os profissionais para falar dessas várias áreas e falar exatamente disso que você e o Ronaldo colocaram aí, de convergências, pontos em comuns e diferenciações. Né? Eu sei que se usa esse termo, eu já li ele, mas não, eu nunca ouvi Sophie falar disso, nem Berta. Né? Então, eu acho que para você utilizar esse termo, você teria que ter um grande conhecimento nessa área também. E essa não é uma área simples. Tá? Eu não sei muito dessa área. Tá? Então, não vou me aventurar nisso. Né? Eu aprendi as constelações familiares com Peter Itsuyuko, depois eu fui aprofundar com o Roberto e Sophie, e eles sempre falavam em constelações familiares. Mas eu tenho também minhas formações em constelações sistêmicas, eu fui procurar outros olhares também, né? Mas a quântica ela não entrou nisso. Né? Eu acho que aí é importante cada profissional que usa os termos falar disso, né? Quer dizer, o que ele quer trazer com isso, o que ele quer trazer para o campo com isso. Né? O Bert Hellinger, né, quando ele fala nas ordens da ajuda, ele fala: o facilitador está sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem piedade, sem amor, sem o amor cego, né, da criança. E eu não sei, se a gente coloca muitas palavras, talvez a gente comece a colocar intenção. Né? Olha, o quântico é mais power, hein? Eu não sei se é isso, mas você tem que tomar cuidado com isso, né? Então, muitos dos profissionais que estão aqui aprenderam com Berta, aprenderam com colegas super experientes, e é isso, a gente oferece as constelações familiares. Né? Lógico que eu sei que aqui tem psicólogo, tem pedagogo, tem operador do direito, e cada um vai fazer um recorte. Cada um vai acrescentar coisas riquíssimas. Né? Temos aqui a professora Roberta, que também fez a incursão aí pela política, né? Que é uma área que eu acho fantástica. Né? Não entendo nada, tá, Roberta? Mas eu achei maravilhoso a sua pesquisa nessa seara. Né? E eu acredito que isso vai trazer muito. Né? Vale a pena o convite para vocês visitarem aí a live que ela fez junto com o professor Renato Bertatti. Né? Porque isso são produções brasileiras feitas por brasileiros, né? E apoiados aí nos queridos Bert e Sophie Hellinger. Bem, gente, eu vou... sim, verdade, também se ouve das constelações xamânicas, assim como se fala também, Geraldo, das constelações espíritas. Não sou contra, mas o Bert Hellinger deixou bem claro que as constelações familiares eram independentes de crença. Quer dizer, o facilitador ele não vai entrar em crenças aí. Ele deixa isso para o cliente. Né? Se o cliente é evangélico, é católico, é budista, é espírita, tudo bem. Né? Agora, na hora que eu coloco
um termo, né, espírita, xamânico, eu vou direcionar para um campo, né, um campo do saber, um campo da religiosidade, da crença, né? Mas aí são adultos, né? Cada adulto aí, assim como as Quantics, tem que validar o campo que está criando aí. A constelação não é para crianças, é para adultos. Então, somos todos adultos aqui, estamos trabalhando nesse campo adulto. Eu vou deixar o finalzinho para o Marcos, né? Talvez a gente poderia correr aqui, mas não, vamos deixar esse final para o Marcos. E eu acredito que a partir não da próxima, mas da seguinte, nós já daremos início aí à leitura da obra do professor Sami Storch, A Origem do Direito Sistêmico. Né? Pela votação lá no grupo, só deu o livro do Sami. Né? Então, provavelmente essa vai ser a obra escolhida. Mas o Hamilton ainda vai postar isso lá no grupo. Obrigado, Helena Júlia, pela sua leitura, pelos colegas por todas as colocações. Eu passo a palavra aí para a Manuela. Muito obrigada a todos. Ficamos aqui na página 283. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Muito boa noite a todos. Boa noite, gratidão, pessoal. Muito prazer, gratidão. Renê, Manuela. Obrigada, Renê. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada por Boa nos noite. acompanhar e nos orientar aqui nesta nossa jornada das terças-feiras. Muito obrigada, boa noite.